Fala, guerreiros e guerreiras, tranquilidade. Professor Bruno Cecília aqui falando do canal Física do Guerreiro para mais uma aulinha de física aí para vocês. Show de bola? Estaremos falando agora sobre o movimento circular, senhores. O que é o movimento circular? Vamos ver isso aí. O movimento circular, senhores, ele vai ser um movimento que ele vai ser dado em uma circunferência, beleza? Cuja trajetória obrigatoriamente tem que ser uma trajetória circular. Show de bola, senhores? Então vamos lá. Essa trajetória circular, nós teremos o grau. O que é o grau? O grau, para uma volta completa numa circunferência, ele corresponde a 360 graus. Nós teremos também o radiano, que para uma volta completa numa circunferência, corresponde a 2π radianos. Tranquilo? Aqui no movimento circular, nós trabalharemos com essa unidade, radianos, tranquilo? Então, a conversão do grau para o radiano é essa, senhores. 360 graus corresponde a 2π radianos, beleza? Então, por exemplo, se eu pegar a metade, 180 graus. 180 graus, ele corresponde a π radianos, que é a metade de 2π. Se eu pegar 90 graus, 90 graus corresponde a π sobre 2 radianos e por aí vai, beleza? Então aqui nós sempre trabalharemos com o radiano, show de bola? E o que nós vamos ter também no movimento circular, senhores? Nós teremos sempre uma relação entre uma grandeza linear e uma grandeza angular, show de bola? A gente vai ter sempre essas relações aqui. A primeira delas é com relação ao deslocamento linear e o deslocamento angular. Tranquilo? Se a gente pegar para uma volta, qual vai ser o deslocamento linear desse corpo, senhores? O deslocamento linear é quando ele percorre aqui, ó, nessa circunferência, beleza? E para uma volta, esse deslocamento linear vai ser o comprimento dessa circunferência, que equivale a 2π vezes o raio. Tranquilo? Então, esse Rzinho aqui, ó, é o raio da sua trajetória, tranquilo? E o deslocamento linear é esse que eu estou pintando aqui, ó, em vermelho para vocês, tranquilo? O que nós teremos ali? Ó? Que a unidade desse deslocamento linear no sistema internacional vai ser o metro, tranquilo? E além do deslocamento linear, você percebe quando o corpo sai, por exemplo, dessa posição, que eu vou chamar aqui de S1, para essa posição que eu vou chamar de S2, além dele percorrer uma trajetória aqui, ó, linear, ele também vai variar um certo ângulo dessa circunferência, beleza? E nós poderemos calcular, através dessa variação no ângulo, um deslocamento angular, tranquilo? Que para uma volta corresponde a 2π, beleza? Por que 2π, mestre? Porque em uma volta ele vai dar aqui, ó, 360 graus. Lembra? 360 graus é o que equivale a 2π radianos, beleza? Então, esse deslocamento angular, senhores, é o que nós chamamos também de variação do espaço angular ou da fase, beleza? Essa fase, ela vai ser marcada ali por um ângulo, beleza? No sentido do movimento, a partir de um raio de referência. O que é isso, mestre? Traduz. Vamos lá. Se esse corpo saiu daquela posição S1, vou traçar aqui o meu raio de referência, que vai ser esse raio aqui na horizontal. Tranquilo? Então, aqui, ó, em relação à posição S1, opa, vem para cá, ele vai ter aqui, ó, um certo ângulo em relação ao meu referencial. Vou chamar esse ângulo de θ0, beleza? Quando ele vai para a posição S2, vou traçar aqui um outro ângulo em relação ao meu referencial, que esse vai ser o ângulo final que ele vai ter, beleza? Se nós fizermos a variação do ângulo final menos o ângulo inicial, nós iremos encontrar esse ângulo que eu pintei em vermelho aqui para vocês, ó, que é o Δθ, que nada mais é que o deslocamento angular. Show de bola? Então, esse deslocamento angular é a variação do ângulo final menos o ângulo inicial que ele vai ter ali em relação ao seu raio de referência. Tranquilo? E se você perceber também aqui nas duas equaçõezinhas, o que está faltando nessa equação para ser igual a essa?
o raio, né? Muito bem. Então, se eu multiplicar essa equação pelo raio, nós obteremos a de cima, tranquilo? Então, vamos ter aqui uma relação, ó. O deslocamento linear, que é o ΔS, é igual ao deslocamento angular vezes o raio, tranquilo? Então, a gente sempre vai encontrar essas relações aqui, ó. Uma grandeza linear, ela vai ser igual à grandeza angular se nós multiplicarmos a grandeza angular pelo raio, tranquilo? Isso vai ser tanto para o deslocamento, para a velocidade e também para a aceleração, senhores. Tranquilo? Até aí, tá de boa? Show de bola, né? Então vem comigo, ó. Com relação às velocidades, senhores. Nós também teremos a velocidade angular e a velocidade linear. A velocidade angular nós estaremos chamando de ômega, que é essa letrinha grega aí, ó, que vai ser dada pela variação angular, que é o Δθ, sobre a variação do tempo. Se nós fizermos isso para uma volta, o que acontece? Em uma volta, nós vimos que nós temos que a variação angular equivale a 2π. Então, vai ser 2π sobre o intervalo de tempo. A unidade aqui é o radiano por segundo. Com relação à velocidade linear, ou a tangencial, vai ser aqui o deslocamento linear, que é o ΔS, sobre o intervalo de tempo, que nós vimos que para uma volta, esse deslocamento linear equivale a 2π vezes o raio. Tranquilo? De novo, o que está faltando aqui nessa equação para que ela seja igual a de baixo? O raio, né? Então, se nós multiplicarmos a nossa velocidade angular pelo raio, nós obteremos a velocidade linear. Show de bola? Então, de novo, grandeza linear é igual a grandeza angular vezes o raio. Tranquilo? E com relação à aceleração, senhores, a aceleração angular vai ser a variação da velocidade sobre a variação do tempo, cuja unidade aqui é o radiano por segundo ao quadrado, e a velocidade linear vai ser a variação da velocidade tangencial sobre a variação do tempo. Tranquilo? De novo, obteremos uma relação entre eles. Qual vai ser a nossa relação, senhores? A relação é que a velocidade linear ela tem que ser igual à velocidade angular vezes o raio. Tranquilo? Então, ó, sempre teremos que uma grandeza linear é igual a uma grandeza angular vezes o raio, seja para o deslocamento, para a velocidade ou para a aceleração. Tranquilo? De boa, até aí, senhores. Muito bom, vamos lá. Vamos dar sequência aqui, ó, falando sobre o movimento circular e uniforme, senhores. Esse movimento circular uniforme é um movimento periódico, beleza? O que significa isso, mestre? Ele se repete em intervalos de tempos iguais, tranquilo? E além disso, a velocidade angular também é constante, ela não varia. A velocidade linear também ela é constante, ela não varia. E ela vai apresentar uma aceleração radial, que nós chamamos de aceleração centrípeta, tranquilo? Então, ó, nesse movimento, a velocidade angular ela é constante, porém, ó, a velocidade linear é constante, mas ela vai variar em direção e sentido. Show de bola? Nós estaremos falando aqui sobre frequência e período, já que esse movimento é um movimento periódico. O que seria a frequência? A frequência para a gente vai ser o número de repetições dividido pelo intervalo de tempo. Então, por exemplo, ele deu 5 voltas em 1 segundo. Qual vai ser a frequência dele? 5. Ele deu 10 voltas em 2 segundos. 10 dividido por 2, isso também vai dar 5. Beleza? Então, aqui vai ser o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo, cuja unidade no sistema internacional vai ser o Hertz, que é a mesma coisa que 1 sobre segundo. Tranquilo, senhores? Então, vem comigo. Questãozinha. A frequência cardíaca de um determinado indivíduo é de 60 batimentos por minuto, o que representa um período de... Beleza? Vamos lá. Ó. Ele está falando aqui sobre a frequência, beleza? Deixa eu só adiantar rapidinho e falar sobre o período, aí a gente volta e resolve a questão. O que é o período? Você já deve ter ouvido essas expressões. Qual período corresponde a 24 horas? Qual período corresponde a 24 horas? Um dia, né? Qual período corresponde a 7 dias? Uma semana, beleza?
Qual período corresponde a 30 dias? Um mês mais ou menos, né, mestre? Beleza? Então, o período ele é sempre um intervalo de tempo dividido pelo número de repetições, beleza? Cuja unidade aqui, ó, vai ser o segundo. Então, o que você percebe disso aqui, senhores? Que a frequência é o número de volta de repetições sobre o tempo e o período é o tempo dividido pelo número de repetições, né? Então, posso falar que frequência e período eles são inversamente proporcionais. O período é 1 sobre a frequência, ou o período, ou a frequência é 1 sobre o período, um é inverso do outro. De bola? Então vamos voltar lá na questão. O que ele fala pra gente? Ó? A frequência cardíaca de um determinado indivíduo é de 60 batimentos por minuto, o que representa um período de... Então, olha lá, deu aqui ó, 60 batimentos por minuto, senhores. Essa frequência ela não está no sistema internacional, que é o Hertz, beleza? No sistema internacional é 1 sobre o segundo. Tranquilo? Ali está batimentos por minuto. Então, vamos lá. Batimentos por minuto significa que ele dá 60 repetições, né? 60 batimentos a cada 1 minuto, beleza? 1 minuto tem quantos segundos, senhores? 1 minuto tem 60 segundos, né? Então, 60 sobre 60, isso vai dar 1 Hz, beleza? Como ele quer saber o período, se a frequência é 1 Hz e o período é 1 sobre a frequência, calma, quanto é que vai dar isso? 1 sobre 1, geralmente é quanto? 1, né? Sem calculador, hein, senhores? Muito bom. Frequência aqui, ó, período, na verdade, letra A, né? De 1 segundo. Show? Então, frequência e período, eles serão inversamente proporcionais, senhores. Show de bola? Então, leve isso aí no movimento circular, beleza? Em todos os movimentos periódicos você pode utilizar essa relaçãozinha. Tranquilo? Vamos lá, vamos dar sequência aí ao nosso estudo do movimento circular. O que nós obteremos também aqui, senhores? Deixa eu voltar aqui. Vamos lá. No movimento circular, nós falamos ali sobre a frequência e o período, né? Aí nós temos as velocidades. A velocidade linear, que a gente calculou como sendo ΔS sobre ΔT, não é isso? Que é o deslocamento linear para uma volta é o 2πr e o tempo para uma volta ele é igual ao período, beleza? Então, eu posso escrever que a velocidade linear é 2πr sobre o período. Como o período é o inverso da frequência, também posso escrever essa velocidade como sendo 2πr vezes a frequência. Tranquilo? A velocidade angular, como é que a gente calculou? Era ΔT, Δθ sobre ΔT, onde para uma volta isso corresponde a 2π, e o tempo para uma volta ele é igual ao período. Então, a gente pode escrever que a velocidade angular é 2π sobre o período ou 2π vezes a frequência. Show de bola? Se liga na questão. Uma partícula executa um movimento circular com velocidade angular de 4π radianos por segundo durante 20 segundos. Quantas voltas completas essa partícula executa? Vamos lá, senhores. Informações. Quais informações ele passou para a gente? Ele passou aqui a velocidade angular, ó, que é 4π radianos por segundo, e passou aqui o intervalo de tempo, que são 20 segundos. Como é que a gente calcula a velocidade angular? Velocidade angular é 2π vezes a frequência, beleza? Ou 2π sobre o período. A frequência, senhores, é importante que você lembre a definição dela. A frequência é o número de repetições ou o número de voltas dividido pelo intervalo de tempo, beleza? Então, aqui, ó, a velocidade angular, ele passou para a gente, vale 4π. Isso 4π vai ser igual a 2π. O número de voltas é o que a gente quer saber, beleza? Dividido pelo intervalo de tempo, que são 20 segundos. Tranquilo? Vamos cancelar aqui, ó, π com π. Posso cancelar aqui, ó, esse 2, simplificar, né? Esse 2 com esse 4. Aqui vai dar 1 e aqui vai dar 2. O 20 vai amassar multiplicando ali, né?
Então, o nosso número de voltas vai ser 20 vezes 2. Não é isso? Que dá quanto, guerreiro? Geralmente 40, né, mestre? Isso, 40 voltas. Muito bem. Sem calculadora, senhores. Gabarito ali, letra C. Suave? Então, ó, é importante você lembrar que frequência é o número de voltas sobre o tempo. Isso vai adiantar a sua vida muita coisa, senhores, aqui no movimento circular. Tranquilo? E nós temos uma funçãozinha aqui no movimento circular. Se a gente comparar esse movimento circular aqui, tomando como referência lá o movimento retilíneo uniforme, nós tínhamos que no movimento retilíneo uniforme, a função horária da posição dizia para a gente que a posição final é igual à posição inicial, mais ou menos a velocidade vezes o tempo. Tranquilo? Agora aqui a nossa posição inicial e final vai ser o nosso θ, não é isso? Que é o nosso ângulo final, ou a fase final. Aqui o θ0, que é o ângulo inicial ou a fase inicial, mais ou menos a velocidade angular vezes o tempo. Beleza? Então, essa vai ser a nossa funçãozinha que nós teremos aqui no movimento circular e uniforme, senhores. Além da nossa aceleração. A aceleração nesse movimento, como eu falei para vocês lá no início, é uma aceleração centrípeta, beleza? Por que centrípeta? Porque ela aponta para o centro da trajetória, é uma aceleração radial na direção do raio. Tranquilo? Essa aceleração centrípeta, ela vai ser calculada através da velocidade linear ao quadrado dividido pelo raio, ou a velocidade angular ao quadrado vezes o raio. Show de bola? Então, você percebe aqui que essa velocidade, essa aceleração centrípeta, ela é diretamente proporcional à velocidade linear, beleza? Ao quadrado, e também diretamente proporcional à velocidade angular ao quadrado, senhores. Show de bola? Questão: para explicar como os aviões voam, costuma-se representar o ar por pequenos cubos que deslizam sobre a superfície da asa, considerando que um desses cubos tem a direção do seu movimento alterado sobre as mesmas condições de movimento circular uniforme, pode-se afirmar corretamente que a aceleração do cubo é quanto maior for o módulo da velocidade do cubo. Então, vamos lá. Se trata de um movimento circular uniforme, não é isso? Um movimento circular uniforme, qual a aceleração que ele apresenta? É a aceleração centrípeta, não é isso? Então, a aceleração aqui, ó, cancela esse, né? A aceleração é centrípeta. De 4 você foi para 2, né? O que você tem agora, senhores? 50%, né? O que você faz? Chuta. Não. Resolve a questão, guia. Vamos lá. Já sabe que a aceleração é centrípeta, não é isso? A aceleração centrípeta, senhores, ela é diretamente proporcional à velocidade ao quadrado sobre o raio, não é isso? Então, ela vai ser velocidade, a aceleração é centrípeta do cubo e é o quê? Ele está falando sobre a velocidade, não é isso? Da velocidade tangencial. Então, é maior, não é isso? Quanto maior for a velocidade tangencial, né? Relação direta. Show de bola? Então, gabarito o que? Marca. Gabarito letra delta. Muito bom, senhores. Belezinha? Transmissão de movimento, senhores. Vamos lá? Transmissão de movimento. Muito importante para a sua prova, para a sua provinha. O que você tem que saber, senhores, sobre transmissão de movimento? Existem duas transmissões. Uma, quando você tiver as polias interligadas através de uma coroa, beleza? Ou através de uma correia, beleza? Então, aqui, elas podem estar interligadas pela extremidade dessa forma, beleza? Ou ali, ó, através de uma correia, beleza? Então, tem aqui as duas polias interligadas por uma correia. Como é que vai se dar essa transmissão de movimentos, senhores? Essa transmissão de movimentos interligados por uma correia, o que vai acontecer? A velocidade linear das duas vai ser a mesma, beleza? Porque elas estão interligadas aqui pelas extremidades. Ó. Então, a velocidade linear da primeira vai ser igual à velocidade linear da segunda. Então, eu igualei ali, ó, V1 é igual a V2, beleza? Como é que a gente calcula a velocidade linear? É 2π vezes o raio vezes a frequência. Então, aqui, ó, 2π R1 frequência 1, 2π R2 frequência 2.
Vou cancelar aqui, ó, 2π com 2π. O que vai sobrar para a gente? Que o raio da primeira vezes a frequência da primeira vai ser igual ao raio da segunda vezes a frequência da segunda. Show de bola? Então, sempre que eu tiver uma transmissão ali de movimento ligados por uma correia, nós poderemos utilizar essa relaçãozinha. Tranquilo? Ou em relação ao período, raio da primeira sobre o período da primeira é igual ao raio da segunda vezes a frequência sobre o período da segunda. Tranquilo? Olha a questão. O movimento de rotação de uma polia de raio igual a 20 centímetros é transmitido para uma outra de raio de 5 centímetros por meio de uma correia que não desliza conforme o desenho. Como a polia maior gira com a frequência de 400 rotações por minuto, a frequência em RPM da polia menor é... Vamos lá, senhores. Primeiro, vamos analisar algumas coisas aqui. Ó. Os dois raios eles estão em centímetros, beleza? Tanto o raio da polia maior como o raio da polia menor. Tranquilo? Ele deu para a gente aqui, ó, que a frequência da polia maior vale 400 Hz, beleza? Isso é 400 Hz, não, perdão, 400 RPM, tranquilo? E ele quer a frequência da polia menor também em RPM, tranquilo? Se uma frequência está em RPM e outra está em RPM, beleza, não precisa converter nada. Se um raio está em centímetro e outro está em centímetro, beleza, você não precisa converter nada. Show de bola? Você só não pode utilizar trocado aí, por exemplo, se esse raio tivesse em metro e esse centímetro, aí não pode, você teria que converter um ou outro. Ou, por exemplo, se a frequência aqui tivesse em Hertz e ele quisesse aqui a outra frequência em RPM, beleza? Você também teria que converter um ou outro. Show de bola? Como elas estão ligadas pela extremidade, qual a relaçãozinha que a gente vai usar? O raio da primeira, a frequência da primeira, é igual ao raio da segunda vezes a frequência da segunda. Tranquilo? Então, o raio ali da maior vale 20, beleza? E ele deu pra gente aqui, ó, que a polia maior gira com a frequência de 400 Hz. Beleza? O raio da menor, tá aqui no desenho, ó, vale 5. E ele quer saber a frequência. Show de bola? Vamos fazer a continha aqui, ó. Posso simplificar esse 5 com esse 20, não é isso? Aqui vai dar 1, correto? Dividir por 5 vai dar 1. E eu dividir o 20 por 5 vai dar 4, não é isso? Então, essa frequência 2 vai ficar 400 vezes 4. Quanto que é 400 vezes 4, senhores? 4 vezes 4, 16, né? Acrescenta os zeros, 1.600 RPM. Vai ser a frequência da polia menor, marca, gabarito, letra A, senhores. Show de bola? E a transmissão de movimento, ela pode ser dada também quando os discos estiverem ligados através do mesmo eixo, beleza? Olha aí nos exemplos. Nesses exemplos você tem aqui, ó, polias que estão ligadas pelo mesmo eixo, tranquilo? E como vai se dar essa transmissão de movimento? Quando elas estiverem interligadas pelo mesmo eixo, tranquilo? Quando elas estão interligadas pelo mesmo eixo, elas vão percorrer o mesmo ângulo, o mesmo intervalo de tempo. Com isso, as velocidades angulares, ó, elas vão ser iguais. A velocidade angular da primeira é igual à velocidade angular da segunda. Como é que a gente calcula a velocidade angular? 2π vezes a frequência. Então, 2π frequência 1, 2π frequência 2. Vou cancelar aqui a 2π com 2π e vou obter que as frequências são iguais. A frequência da 1 é igual à frequência da 2. Se as frequências são iguais, os períodos também vão ser iguais, né, senhores? Então, nessa transmissão de movimento, além das velocidades angulares serem iguais, as frequências também serão e os períodos também. Show de bola? Então, senhores, muito importante você saber essa transmissão de movimento, como é que ela vai se dar. Show de bola? Se ela vai ser ligada pelas extremidades através de uma correia ou se vão ser dada pelo eixo, beleza? Através de duas polias interligadas com o mesmo eixo. Show de bola? E saber o que você vai utilizar, se for em um caso ou se for no outro caso. Show de bola? Dando sequência aqui, senhores, em relação ao movimento circular uniformemente variado, beleza? O que é um movimento circular uniformemente variado, mestre?
esse movimento circular uniformemente variado, o que acontece com ele, senhores? A velocidade angular agora ela não vai ser constante. A velocidade angular ela vai variar, tranquilo? Assim como a velocidade linear, ela também vai variar em módulo e em direção e sentido, beleza? E ela vai apresentar, além da aceleração centrípeta, uma aceleração tangencial, tranquilo? Nesse movimento, nós também teremos algumas equações, umas funções de bola, que são as funções que vão se basear lá no movimento circular uniformemente variado. Tá erradinho aqui, né, mestre? Tá. Aqui tá faltando um Vzinho, né? Tá faltando um V aqui, ó. Vamos se basear lá nas equações do movimento uniformemente variado, beleza? Quais são as equações que a gente tem lá no movimento uniformemente variado? Velocidade inicial, velocidade final é igual a velocidade inicial, mais ou menos a aceleração vezes o tempo, beleza? Como é que isso vai ficar no movimento circular uniformemente variado? Vou ter que a velocidade angular final é igual a velocidade angular inicial, mais ou menos a aceleração angular vezes o tempo, beleza? Lá do movimento uniformemente variado, o que nós tínhamos também? Que a posição final é igual à posição inicial, mais a velocidade inicial vezes o tempo, mais a aceleração vezes o tempo ao quadrado sobre 2. Tranquilo? Aqui, nós teremos aqui, ó, a fase final, né, que é o ângulo final, é igual ao ângulo inicial, mais a velocidade angular inicial vezes o tempo, mais a aceleração angular vezes o tempo ao quadrado sobre 2. E nós tínhamos a última equação, que era a equação de Torricelli. Lembra da equação de Torricelli? Aquela que não tem um tempo, né, mestre? É isso aí mesmo. Beleza? Então aqui, ó, velocidade final ao quadrado é igual a velocidade inicial ao quadrado, mais ou menos 2A delta S, o A aceleração, o delta S o deslocamento. No movimento circular uniformemente variado, essa equação ela vai se transformar aqui na velocidade angular final ao quadrado é igual a velocidade angular inicial ao quadrado, mais ou menos 2 vezes a aceleração angular vezes o delta θ, que é o nosso deslocamento angular, senhores. Belezinha? Então está aí o movimento circular uniformemente variado, as equações que nós utilizaremos nesse movimento, senhores. Belezinha? Então, falamos aí sobre o movimento circular uniforme. O que é primordial agora, senhores? Que vocês façam as questões que estão na lista, beleza? Você pratique isso e volte aí esse vídeo pausando sempre que necessário e fazendo as suas anotações, senhores. Belezinha? Tamo junto e até a próxima, senhores. Valeu, abraços!